Para diversos analistas, a votação do projeto do novo Código Florestal é muito mais importante para o governo da presidente Dilma do que a CPMI, que vai investigar as ligações de Cachoeira com políticos, governadores e outras autoridades. O projeto do novo Código, na forma como foi elaborado, o parecer e o substitutivo do relator, o deputado Paulo Pial, do PMDB de Minas, consegue desagradar ao mesmo tempo aos ambientalistas e aos ruralistas. O deputado Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, um dos líderes dos ruralistas, está aqui com a gente. Nosso programa é retransmitido pela Rádio Câmara. Deputado, eu fiz essa afirmação no início de que desagrada aos dois, porque conversando com colegas seus da chamada bancada ruralista, eles dizem, o projeto é até tímido, poderia até avançar mais. O senhor concorda? Eu concordo em termos. Esse é um assunto tão polêmico, tão complicado de você conseguir tirar uma solução definitiva que agrade os dois lados, que gera essa radicalização de ambos os lados. Nós temos radicais aqui do lado dos chamados ruralistas, que são os produtores de alimentos, nós temos radicais do lado dos ambientalistas, que não querem absolutamente mexer em nada. E isso tudo leva a esta complicação. Dá esta imagem de que o assunto não agradou nenhum lado nem o outro. Mas não é isso. Na verdade, a grande dificuldade foi de conseguir encontrar um caminho do meio, o possível de ser construído. O texto que está aí na discussão resolve o problema 100% da agricultura e da pecuária? Com certeza não resolve. Resolve 100% aquilo que os ambientalistas desejam para as questões do meio ambiente? Certamente também não resolve. Mas é um passo importantíssimo que nós precisamos dar neste momento. Agora, essa aqui é a discussão. Por que, deputado, precisamos dar neste momento? Por que a pressa em votar? Porque do lado dos ambientalistas eles dizem que diabo, podia esperar um bocadinho para a gente estudar melhor, aprofundar mais o debate, para ver se encontra ainda assim, quer dizer, uma saída pelo centro, uma média ainda melhor do que a de hoje. Bem, eu quero dizer a você que eu respeito muito a divergência, eu respeito muito as opiniões diversas, mas este argumento de que esse assunto precisa ser discutido ainda mais não é verdadeiro. Este assunto foi exaurido. Este assunto está liquidado, está vencido, está maduro. Nós precisamos liquidar esse assunto aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Agora, eu vou repetir o que disse na abertura, que achar que nós vamos resolver 100% os desejos dos ambientalistas ou dos ruralistas, nós não vamos conseguir. Nós vamos ter que... Essa é uma etapa do processo. O deputado Paulo Pial, quando anunciou o seu relatório, numa entrevista coletiva, usou uma expressão muito verdadeira. Este é um projeto que, se aprovado, já tem que ter logo em seguida uma outra lei corrigindo alguma falha dele. Essa é a realidade. Deputado, há também uma crítica, e aí vem de vários setores, de que a discussão ela se tornou muito mais política do que técnica. E essa questão seria uma questão muito mais técnica do que política, do que um embate entre forças aqui no Congresso. O senhor concorda? Concordo plenamente. Esse é o grande erro, é levar essa discussão para o lado ou ideológico, que você não citou, e há um ranço ideológico muito forte nessa discussão, e esse é embate político. Há quem queira, inclusive, dizer que isso é um embate de governo e de oposição, e não tem nada a ver, nem com o governo, nem com a oposição. Isso é um assunto da Casa, isso é um assunto da Câmara dos Deputados. Essa é uma responsabilidade dos deputados que têm que entregar ao país uma lei, tanto quanto possível, boa para os dois lados, e que tire o produtor rural desta insegurança jurídica que ele vive hoje. E aqui eu quero fazer um parênteses e uma observação. As pessoas que conhecem o produtor rural, o seu meio de vida, como eles trabalham, o que eles fazem, o que eles produzem, respeitam o produtor e entendem que o assunto deve ser revisto, que essa questão tem que ser estudada com os olhos voltados para os dois lados. Mas se você observar, de uma maneira geral, a sociedade urbana é mal informada com relação à questão do produtor. Há uma visão meio que maniqueísta dessa questão. Acha que o produtor rural são os do mal e aqueles que falam e defendem o meio ambiente são os do bem. Isso é um erro terrível. Inclusive internacionalmente também, né? Pois é. Aí a causa ambientalista é muito mais simpática do que a causa de quem produz alimentos. Agora vamos lá a dados concretos da ONU, por exemplo.
são alarmantes. Hoje, neste exato momento que nós estamos discutindo aqui, segundo dados da ONU, 1 bilhão de pessoas no mundo passam fome, literalmente não têm o que comer. Há um desafio no mundo para os próximos 20, 30 anos, também dados da ONU, de que tem que quase que dobrar a produção de alimentos mundial, que é para você poder atender a demanda só desse aumento exponencial da população mundial. E aí nós vimos aqui discussão em torno do Código Florestal, por exemplo, enraivecidamente tentando diminuir a área hoje na produção. Isso é um desatino, não dá para entender isso. Deputado... Nós devemos preservar o meio ambiente, eu não tenho dúvida que há uma outra consciência. Hoje o produtor sabe disso, o produtor sabe que ele não pode mais tratar a terra como o pai dele tratava, como o avô dele tratava, como o bisavô dele tratava. Mas também nós não podemos imaginar que o mundo só é feito de árvore, de floresta e de meio ambiente. Nós temos que entender os dois lados. Esse é o grande desafio dessa legislação. Deputado Moreira Mendes, a seu ver, a aproximação da Rio+20, né? Conferência Mundial do Meio Ambiente que vem por aí, ela de certa forma, ela está pressionando o Congresso brasileiro no sentido de se dar uma resposta rápida a essa questão do Código Florestal, ou o senhor dissocia as duas coisas? Eu não acredito que eles estejam, assim, premeditadamente pressionando aqui o Congresso. Eu acho, sim, que tem organismos, organizações, ONGs, ambientalistas radicais, usando este pretexto para não permitir a votação, não permitir que o assunto seja concluído. Isso é verdade. Agora, imaginar que a conferência da Rio+20 possa estar interferindo aqui, não acredito. E vou mais longe. Tenho informações, inclusive, de que um dos assuntos que vai ser trazido à baila na Rio+20 é exatamente a questão da produção de alimentos. E aí o Brasil tem um papel preponderante. O Brasil hoje é o terceiro maior produtor de alimentos no mundo. Já é o primeiro maior produtor do mundo de proteína de origem animal. Então, de carne, de leite, enfim, frango, suínos, tudo isso, e considerando esses dados que eu disse há pouco da ONU, do problema da fome, a necessidade do aumento de produção, certamente este assunto vai ser trazido também na Rio+20, que é o desafio da conciliação, de você promover o desenvolvimento da agricultura e da pecuária de forma sustentável, que é o que a gente procura. Deputado, até que ponto a expectativa mundial, e o senhor citou aqui a questão dos alimentos, né, a participação do Brasil na produção de alimentos em escala planetária, para atender essa demanda planetária, até que ponto essa expectativa que se cria no planeta em relação ao Brasil, por quê? Porque temos a Amazônia, porque temos esse potencial, do ponto de vista da economia a gente vai indo muito bem, ainda bem, até que ponto essa expectativa internacional também pressiona a votação desse código? Eu vou repetir o que disse na resposta anterior. Eu não vejo o mundo pressionando aqui o Congresso Nacional para votar esta ou aquela lei. Até porque esta lei não tem precedentes no mundo. Não tem nenhum país do mundo, se aprovada, como nós estamos aqui discutindo, e se aprovado o que nós temos aí proposto, não tem nenhum país do mundo que tenha uma legislação tão avançada do ponto de vista da conciliação dos interesses da produção com o meio ambiente quanto no Brasil. O Brasil hoje, eu reconheço, é uma referência para o mundo na questão de conservação e preservação. Está aí a Amazônia, eu sou do estado da Amazônia, e a gente sente lá essa pressão em cima, de, inclusive, não poder avançar na economia, não poder crescer por conta dessa pressão ambientalista. Acho até exagerada com relação à Amazônia. Mas isso é um outro assunto que não está aqui na discussão. Portanto, também não vejo isso como preocupação do mundo com relação aqui ao Congresso, porque a lei ela é muito mais moderna e sem precedente no mundo. Porque o Brasil é o único que tem reserva legal, que tem APP, que imposta ao produtor, que é o único que paga a conta. Eu, por exemplo, já paguei a minha conta com o meio ambiente. 50% da minha propriedade que eu comprei e paguei. Não achei na esquina, hoje eu estou pagando por serviços ambientais no mundo todo, porque meus 50% estão lá preservados. Cadê os 50%, por exemplo,
do seu apartamento, se é que você mora num apartamento ou numa residência em Brasília? Cadê os 50% ou os 20% de qualquer outra propriedade urbana? Então, isso é um discurso muito fácil, querer jogar toda a responsabilidade da questão de meio ambiente só em cima do produtor. Meio ambiente é uma responsabilidade de todos, não apenas do produtor rural. O senhor acredita na possibilidade de vetos por parte da presidente Dilma, caso o projeto saia daqui num formato que não agrade ao governo? Eu, sinceramente, não acredito. Por quê? Porque a presidente Dilma é uma pessoa extremamente preparada e é absolutamente afinada com os interesses do país. E ela sabe que esta lei, sendo votada, primeiro, tira um problema do colo dela, que isso é um problema do Congresso, não é dela, não é do governo. Não foi do governo que nasceu foi aqui no Congresso Nacional. Segundo, porque é uma lei sem precedentes no mundo. Ela não tem nenhum motivo para se envergonhar na Rio+20, em qualquer outra conferência mundial que trate das questões de meio ambiente e de produção, absolutamente, porque é uma lei moderna, avançada. Então, eu acho que ela quer mesmo é que este assunto seja votado e liquidado para nós virarmos a página da história e buscar talvez aquilo que o Piau disse o que é que nós precisamos reformar, o que é que nós precisamos para melhorar para os dois lados e correr atrás de uma segunda página. O senhor acha que os dois lados teriam, do ponto de vista desses grupos que normalmente fazem pressão aqui no Congresso, teriam ficado um pouco cansados? Eu estou falando isso porque ao chegar aqui ao Congresso, e nós estamos gravando esse programa em pleno momento da votação dessa lei tão importante, eu observei que ali fora tem um movimento em defesa do estudo das libras, a linguagem dos sinais. Mas não vi nem ambientalistas nem ruralistas, como costuma acontecer nos momentos de votação de matérias polêmicas aqui. Eu disse um pouco atrás, aqui no início da nossa entrevista, que esse é um assunto que está exaurido, vencido. Nós precisamos liquidar, nós precisamos tirar isso da pauta. Já se discutiu muito, foi quando você me fez a pergunta se há necessidade de continuar a discussão. Não há necessidade, mas o assunto está liquidado. O que nós precisamos é transformar isso. Na medida do possível, o senhor diria que ele está maduro? Absolutamente maduro, pronto. Agora, vou repetir, é o ideal para aqueles que defendem os ruralistas? Certamente não é. É o ideal para aqueles que defendem o meio ambiente? Também não é. Mas é o que foi possível construir. Nós estamos construindo o possível. E vai caber às gerações futuras, talvez não seja comigo, talvez seja com meus filhos ou com meus netos, reformular e melhorar e adequando às necessidades do país na medida que for preciso. Deputado Moreira Mendes, muito obrigado pela sua participação. A gente vai continuar acompanhando o assunto. Obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.